Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer a correção da atividade de revisão número 1, que eu passei para vocês na semana passada. Bom, vamos lá. Opa, cadê? Opa, tô aqui. Bom, a primeira questão, ela fala assim: um automóvel percorre 600 metros em 30 segundos. Faltou o S aqui, 30 segundos. A sua velocidade em km por hora será. Então, para calcular a velocidade, você vai fazer velocidade é o ΔS sobre o ΔT. ΔS é deslocamento escalar, variação do espaço. E o ΔT é intervalo de tempo. Então ele já te deu aqui, o automóvel percorreu 600 metros. 600 metros é o ΔS. E no intervalo de 30 segundos, que faltou aqui, faltou o S. Então, 600 metros dividido por 30 segundos dá 20 metros por segundo. Mas ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Então, basta multiplicar por 3,6 para passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Multiplica por 3,6. Então, 20 vezes 3,6, 72 km por hora. Alternativa correta, terceira aqui, terceira alternativa. Então, exercício fácil, só para calcular a velocidade. Próximo exercício, opa, desapareci, já vou aparecer novamente. Já vou apareci. Bom, o próximo exercício, ele fala, diz o seguinte: o diagrama da velocidade de um móvel é dado pelo esquema abaixo. A aceleração do móvel no trecho de 0 a 2 segundos é em metros por segundo ao quadrado. Esse símbolo aqui, 2, significa ao quadrado, tá bom? Então aqui está o gráfico, aqui, o diagrama da velocidade aqui do móvel. Então tem o gráfico VT, velocidade pelo tempo. Então aqui tem o intervalo de tempo vai de 0 a 10. E a velocidade mínima é 0, a máxima é 8. E ele quer que você calcule a aceleração no instante de 0 a 2, a aceleração do móvel de 0 a 2. Se você olhar no gráfico, você vai ver que de 0 a 2 a velocidade aumenta, então é um movimento acelerado. De 2 a 6, nesse trecho aqui, a velocidade ela é constante 8. Velocidade constante, movimento uniforme, aceleração 0. Nesse último trecho de 6 a 10 segundos, a velocidade está diminuindo, gráfico para baixo, uma reta para baixo. Significa que ele está desacelerando, brecando o carro. Então, movimento retardado, movimento acelerado, retardado e movimento uniforme. Aqui tem aceleração positiva, aqui a aceleração é 0 e nesse trecho a aceleração é negativa. Mas ele quer que você calcule nesse trecho aqui, de 0 a 2. Então, no trecho de 0 a 2 temos velocidade inicial, 0. Velocidade no instante 2. No instante 2, 8 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 0. Final, nesse trecho, 8. O instante vai de 0 até 2. Então, o intervalo de tempo é 2 segundos. Para calcular a aceleração, nós usamos essa formulinha aqui, aceleração ΔV sobre ΔT. O ΔV é a variação da velocidade, o intervalo da velocidade. A diferença entre a velocidade final e a inicial. E o intervalo de tempo é 2 segundos, vai durar 2 segundos. 0 a 2, 2 menos 0, 2 segundos. Então, a velocidade final, 8. Inicial nesse trecho, 0. O tempo é 2, então a velocidade inicial, 0. Final, 8. 8 menos 0. E intervalo de tempo, 2. 8 menos 0 é 8, dividido por 2, 4. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a alternativa correta. Vamos lá para a próxima questão. Está aqui, Volta, Alberto. Voltei. O móvel percorre uma trajetória retilínea com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, o movimento é uniforme. Equação do sorvete, função horária, só tem essa no movimento uniforme, sorvete. A posição S é medida em metros em relação à origem e varia de acordo com o tempo T, medido em segundos. O que ele está querendo dizer é que a posição é em metros e o tempo é em segundos, está na tabela aqui, de acordo com a tabela abaixo. A função horária que descreve a posição S em relação ao tempo é. O que ele está mandando você fazer nesse exercício? Montar a equação horária. S igual a S0 mais VT.
Ou seja, você vai montar, substituir o S0 e o V. Professor, a posição inicial no tempo inicial é 2, está aqui na tabela. Tempo 0, posição 2, posição inicial 2. E a velocidade? A gente vai ter que calcular. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O movimento uniforme é a velocidade constante. Em qualquer trecho que você pegar, de 0 a 1, de 0 a 2, de 1 a 2, de 2 a 3, de 0 a 5, em qualquer intervalo de tempo, a velocidade vai sempre dar a mesma. Então, como que a gente vai calcular, professor? Vamos fazer no intervalo de 0 a 5 segundos. Então, vamos calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT. S final menos S inicial. Tempo final menos tempo inicial. Intervalo de tempo de 0 a 5, 5 menos 0. E o intervalo de 0 a 5, de 0 a 5, o espaço vai de 2 a 17. 17 menos 2. 5 menos 0. Então, 17 menos 2, 15. 5 menos 0, 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a velocidade desse móvel é de 3 metros por segundo. Aí substitui lá, S0 é 2, mais V, 3, vezes T. Posição em função do tempo. Está aqui a função horária do movimento uniforme. Resposta, primeira alternativa. Aqui, que bonitinho. Vamos lá para a próxima questão. Volta, Alberto. Voltei. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e suas posições são medidas a partir de uma origem comum. No SI, Sistema Internacional de Unidades, suas funções horárias são SA, 30 menos 80T. E a função horária do B, do outro móvel, é 10 mais 20T. Ele quer saber o instante e a posição do encontro. São respectivamente. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual o instante do encontro, o tempo, quanto tempo demora para eles se encontrarem e qual a posição que eles se encontram, na trajetória. Então, no ponto de encontro, a posição do A é igual à posição do B. Eles têm a mesma posição. Então, o SA é 30 menos 80T. Substitui aqui. E o SB é 10 mais 20T. Pronto, substitui o SA e o SB. Agora, o que você faz? Tem uma equação. Aquilo que tiver letra T, eu vou jogar para o outro lado da equação, aqui, para o segundo lado, o segundo membro da equação. É menos 80, vai para o outro lado, mais 80. E o que não tiver T desse lado, vai para o outro lado, primeiro membro. É mais 10, vai para o outro lado, menos 10. Tá? 30 menos 10, 20. 20 mais 80, T, 100T. Esse 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, quanto tempo demora para eles se encontrarem? 0,2 segundos. E qual é a posição? Professor, a posição de A é igual à posição de B. Então, tanto faz eu fazer com a função horária do A ou com a função horária de B. Então, eu vou fazer com a função horária de A. A função horária de A é 30 menos 80T. 30 menos 80, quanto tempo demorou para eles se encontrarem? 0,2. Então, no instante 0,2, eles vão estar na mesma posição. Então, posição do A no instante 0,2. 80, primeiro faz a multiplicação. 80 vezes 0,2, 16. 30 menos 16, 14. Então, qual é a posição que eles se encontram? 14 metros. Então, no instante 0,2, os dois estarão na posição 14 metros. Professor, se eu fizesse pela outra equação, ia dar a mesma coisa? A mesma coisa. A outra equação é 10 mais 20T. Posição no instante 0,2, igual aqui. 20 vezes 0,2, 4. 10 mais 4, 14. Resposta correta, segunda aqui, alternativa 0,2 segundos e 14 metros. Próxima questão. A próxima questão, ele fala assim, o gráfico representa a variação de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade muda, O deslocamento escalar de 0 a 5 é d. Ele quer que você calcule o deslocamento escalar ΔS de 0 a 5. Lembre-se que o gráfico VT, pelo gráfico VT, o ΔS pode ser calculado pela área do gráfico, no intervalo desejado. Então, de 0 a 5, eu tenho duas figuras aqui, está vendo? Tem um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Então, o deslocamento escalar vai ser a área dessas duas figuras. E lembre-se que essa figura está para baixo, o resultado vai dar negativo, e essa para cima, positivo. Então, é a área de dois triângulos. Base, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base aqui desse triângulo, desse primeiro triângulo, segundo triângulo, a base é 3. Base 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, Aí,
A base desse triângulo é 3. E a altura dele é menos 6. Então, 3 vezes menos 6 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Dá 3 vezes menos 6, menos 18. Dividido por 2, menos 9. O outro triângulo, a base é de 3 a 5, é 2. A base é 2 aqui. E a altura é 4. De 3 até 5, 2. Altura 4. Base 2, altura 4. 2 vezes 4, 8. Dividido por 2, 4. Menos 9 mais 4, o deslocamento escalar é menos 5 metros. Primeira alternativa aqui. E ficamos por aqui hoje, nessa correção dessa atividade número 1. Entrem no Google Sala de Aula, façam as tarefas. Vou passar videoaula também. Não só minha, de todos os professores. Deem um retorno para todos os professores, né? Chamem os amigos. Vamos botar aí, arregaçar as mangas, começar a fazer e trabalhar em casa, hein? Tá bom? Um abraço, cuidem-se. Até a próxima.